Saúde. O Junho é Vermelho para incentivar a campanha de doação de sangue, né? É um movimento que acontece em todo o país. Mas, particularmente para o Espírito Santo, a gente está fazendo um apelo ainda maior, porque os nossos estoques estão em situação crítica. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora com a Belisa Sossai. Ela é médica, clínica geral, trabalha diretamente no Centro de Hemoterapia e Hematologia aqui do Hemose, no Espírito Santo. Belisa, bom dia. Bom dia. Obrigada, viu, pela sua gentileza. A gente sempre reforça, né, o quanto que é importante a gente colaborar de forma como doador para alimentar não só os estoques de sangue, de leite e tudo mais, né? Só que a gente chegou numa situação que é crítica, ou seja, a gente precisa mesmo da ajuda das pessoas agora. É isso mesmo, né? A gente entrando aí no Junho Vermelho, não só um mês de conscientização e de visibilidade para a questão toda da doação de sangue, a gente já entra em uma situação bastante delicada no banco de sangue, que é exatamente os estoques críticos aí de diversos tipos sanguíneos. Então, além das campanhas que já existem no Junho Vermelho, ano após ano, a gente está aí mais uma vez fazendo um apelo à população precisando da solidariedade das doações voluntárias de sangue. Existe um tipo que é mais crítico, que é mais difícil de vocês conseguirem levar os estoques? A gente sempre gosta de falar sobre esse assunto, porque sim, né? Tem alguns tipos sanguíneos que são mais difíceis da gente conseguir, que são aqueles tipos sanguíneos mais raros na população. Usualmente, a gente tem um estoque mais frágil dos tipos sanguíneos RH negativos, que não chegam nem a 15% da população brasileira. No cenário atual da população brasileira, a gente tem menos de 15% da população que apresenta os tipos sanguíneos RH negativos, tanto de tipo sanguíneo A, quanto B, quanto AB, quanto O negativos, e falando principalmente do O negativo, que é o nosso doador universal, a gente tem poucos doadores com essa tipagem sanguínea por serem menos comuns na população. E por isso a gente faz um apelo ainda maior para os negativos. Porém, neste momento, o Hemose ele apresenta um estoque baixo de todos os tipos sanguíneos. Então, o nosso convite é para todos os doadores de sangue, porque todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Entendido. E, na tua opinião, Belisa, esse estoque crítico aí, é porque diminuiu o número de doadores ou aumentou a demanda pelo sangue? A gente vem percebendo uma queda significativa de doações nos últimos 2 meses, assim. A gente sofre essa sazonalidade nas doações todos os anos, isso daí já é esperado. A gente tem períodos com mais doações, porque acontecem algumas campanhas, a gente vai um pouco para a mídia, isso fica um pouco mais aí, né, à vista da população, as pessoas se lembram das doações de sangue. Porém, em outros momentos, isso acaba não sendo muito falado e as doações caem. Então, desde março, abril para cá, a gente tem tido, sim, uma queda significativa. A demanda dos hospitais se mantém, a gente continua abastecendo os hospitais na mesma proporção, mas a entrada está realmente menor. Então, a gente teve uma queda muito grande nas doações, tanto aqui dentro da Grande Vitória, onde fica o nosso Hemocentro coordenador, quanto nas unidades do interior também. Então, é um cenário que está no estado inteiro. Vocês precisam de uma média de quantas pessoas por dia para manter esses níveis aí seguros? No Hemose de Maruípe, que é a nossa sede coordenadora, para a gente ter um funcionamento ideal e um estoque confortável, a gente precisaria de pelo menos 120 candidatos a doações por dia dentro do Hemocentro. E é muito difícil a gente conseguir essa marca. Atualmente, a gente gira em torno de 50 a 60 candidatos por dia dentro da instituição. Ontem mesmo, nós tivemos uma coleta de nem 50 bolsas. E isso faz com que a gente trabalhe de forma muito apertada, né? Mantendo o estoque ele sempre no limite e correndo o risco de não conseguir abastecer os hospitais da forma ideal. E aí, o que acontece, por exemplo, se zerar um desses? Beleza. Quando a gente tem 0 bolsas de algum tipo sanguíneo no estoque, a gente corre o risco de ficar sem conseguir atender aos hospitais claramente e ter que pedir ajuda a outros bancos de sangue. Isso gera toda uma logística complicada que pode atrasar a chegada desse sangue para os pacientes. Então, a gente não pode correr esse risco. Então, quando a gente está vendo que o estoque está chegando muito próximo do nível mínimo, a gente já começa uma mobilização para chamar os doadores e coloca a nossa equipe de captação a todo vapor para entrar em contato com os doadores para convidar para doação. É claro que a gente faz um planejamento para não deixar chegar até 0, mas em algumas ocasiões já aconteceu. Até porque qualquer um de nós, né, pode estar numa situação dessas
hoje, amanhã ou futuramente. A gente pode se envolver num acidente, passar por uma cirurgia e precisar efetivamente de uma transfusão. É isso mesmo. A gente pensa muito, né, em que situação que a gente precisaria de uma transfusão de sangue. São diversas, são muitas. Tanto pacientes que têm hemorragias, pacientes que sofreram acidentes, pacientes oncológicos, pacientes com doenças hematológicas que não são oncológicas, mas que precisam também de transfusão. Então, nós temos aquele paciente que recebe no susto, após um acidente ou alguma situação específica, mas também temos aqueles pacientes que precisam de transfusões de forma contínua, como tratamento de uma doença pré-existente. E essas pessoas, às vezes, recebem até mais de uma transfusão por mês. Então, isso é uma roda que não para de girar, né? A gente, às vezes, vê uma comoção muito grande da população, uma corrente de solidariedade por causa de uma ou outra coisa que aconteceu pontualmente, e aí a gente tem toda aquela onda de doações de sangue e depois a doação ela fica um pouco esquecida. A gente tem que lembrar que as doações de sangue, elas precisam ser contínuas e frequentes, né? Tem que estar doando sempre para a gente conseguir manter toda essa rede abastecida. Não só pacientes que precisam de forma aguda, mas pacientes que precisam de forma crônica também, como inclusive alguns pacientes que fazem tratamento no nosso ambulatório de pacientes no EMOS. Nós temos pacientes lá que fazem tratamento há anos e que precisam de transfusões recorrentes, até de 2 em 2 ou de 3 em 3 semanas. Uhum. É uma das estratégias que eu vejo que vocês, não necessariamente vocês EMOS, né, mas que os hospitais aplicam, por exemplo, vou passar por um procedimento cirúrgico, eu preciso de levar 3, 4, 5 doadores, não é isso? Isso mesmo, a gente sempre pede as doações de reposição exatamente para estar movimentando isso daí. Muitas das vezes, esse paciente que vai passar por uma cirurgia nem vai precisar efetivamente de uma transfusão. Aquela solicitação de doação de reposição é uma forma de manter ali uma margem de segurança. Uhum. E caso esse paciente consiga doadores e não utilize, essas doações elas vão ser destinadas a outros pacientes que precisam. Então é uma forma da gente garantir a segurança daquele paciente que vai operar e ainda conseguir um pouquinho mais aí de segurança para o banco de sangue para atender as outras demandas que aparecem todos os dias. Entendido. Vamos orientar então para os nossos ouvintes mitos e verdades da doação. Quem pode doar? Vamos começar orientando. Tem idade mínima? Exatamente, tem sim. Para fazer doação de sangue tem que ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável legal e pessoas com 61 anos ou mais só podem continuar doando se já tiverem feito uma doação até os 60. Então, para doação de primeira vez, não pode ter 61 anos ou mais. Mas se já for doador ao longo da vida, pode doar sangue até os 69 anos. Uhum. Já tenho perguntas aqui. Vamos aproveitar agora e fazer um tirar dúvidas. A primeira delas é a do Renato. Renato é áudio? Renato não é áudio. Tá, Renato... então deixa eu fazer do Renato e a gente prepara o áudio do próximo. Beleza. O Renato, ele pergunta o seguinte: já tive hepatite A, posso ser doador de sangue? Pode sim. A hepatite A é uma das hepatites, um dos tipos de hepatites, que a partir do momento que ela foi curada, 6 meses após a cura, a pessoa já pode fazer a doação de sangue sem problema nenhum. Né? Então, a hepatite... Desculpa, 12 meses, eu confundi aqui. Teve hepatite A, 12 meses após a cura, pode doar sangue sem problema nenhum. Ao contrário das hepatites B e C, que a partir do momento que a pessoa teve o diagnóstico, independente de evoluir para cura ou não, ela fica inapta definitiva para doação. Mas a hepatite A, 1 ano após a cura, pode doar sim. Uhum. Próximo áudio. O Franco mandou um áudio aqui pra gente dando uma opinião e vale salientar também, perguntar pra doutora se isso é uma política válida, doutora. Vamos ouvir. Bom dia, CBN. Podia fazer uma campanha e até de certo modo obrigatório funcionário público fazer doação, quem pode, lógico, né? E o Exército, gente, é muita gente. Um dos requisitos para fazer um concurso público é ser doador de sangue. E aí?
verdade, qualquer pessoa Então, gente, essa questão da obrigatoriedade da doação de sangue é algo que hoje a gente não pode instituir, né? Isso iria de encontro à nossa Constituição. Então, a doação de sangue, pela legislação brasileira, pela Constituição Federal, é um ato voluntário e altruísta. Em hipótese alguma, a gente pode obrigar um indivíduo, né, um cidadão, a fazer uma doação de sangue. Eu acho que o ideal não seria uma obrigatoriedade, seria um incentivo, um estímulo, uma conscientização da importância, porque a gente não pode obrigar ninguém a doar, inclusive porque existem muitos motivos de inaptidão temporária ou definitiva. Então, aquela pessoa que porventura não pudesse ser doador, poderia ser prejudicada por causa disso? Então, é melhor manter as doações de forma voluntária, altruísta, como um ato de solidariedade. A gente não pode obrigar ninguém a ser doador de acordo com a nossa legislação atual. Se tiver alguma mudança na legislação em algum momento, a gente pensa depois. Tem uma participação aqui muito interessante. Sou doador de sangue, na verdade fui doador de sangue por muitos anos. Deixei aproximadamente 10. A situação que ele me coloca é a seguinte: se tornou um ato constrangedor para os homossexuais. Se a pessoa tiver um relacionamento sexual no último ano, por exemplo, não pode ser doador. Ao responder um questionário, ele é enorme e também nos leva a um constrangimento. E ele diz: olha, eu sou O negativo, fui doador por anos e desisti por conta dessas circunstâncias. Me explica, Belisa, o que acontece? Vamos lá, a gente tem várias questões aqui que a gente tem que avaliar. Com relação a comportamento sexual, independente de qual seja ele, a gente tem que avaliar muito bem o histórico de comportamento desse doador, porque o ato sexual, por ser um envolvimento íntimo, ele automaticamente é uma exposição de risco. E por isso a gente avalia o comportamento sexual nos últimos 12 meses desse candidato à doação. Isso é para garantir a segurança do sangue, garantir que não tenha nenhum risco de transmissão de doenças, e é uma normativa também do Ministério da Saúde, então somos obrigados a seguir. Isso é por uma questão de segurança transfusional e garantia da segurança desse sangue que vai ser transfundido. Com relação Mas não tem o teste? regras, Desculpa, o teste não é para isso? Para descartar ou não? Existem testes que são feitos, que são obrigatórios por lei, porém, existe o que a gente chama de janela imunológica. Tá. É o período que leva entre a pessoa contrair alguma doença e ela realmente aparecer positiva no exame. Por causa dessa janela, desse período, a gente precisa de alguns prazos para diversas coisas. Comportamento sexual, cirurgias, transfusões de sangue, inúmeras situações que a gente precisa de um prazo entre este fato ter ocorrido com o candidato e ele poder ser doador, porque os testes vão ser feitos, mas a gente tem que ter certeza que o teste conseguirá pegar aquela condição ali que pode ser que esteja presente. Então, vamos colocar uma situação aqui hipotética. Alguém teve uma situação, passou por uma situação em que há 5 dias atrás ela se contaminou com algum vírus ou alguma bactéria. Pode ser que a gente faça o teste e a gente não consiga detectar, porque a infecção ainda está muito recente. Isso é uma limitação dos testes farmacológicos disponíveis hoje em dia, sendo que os testes utilizados no EMOIS são os mais modernos possíveis. A gente tem a tecnologia de ponta para testagem de sangue, mas a janela imunológica, ela existe. Sim, mas não são só os homossexuais que estão em risco. Qualquer um que está com a vida sexualmente ativa pode estar nessa janela. Por que só para eles tem que ter 1 ano? Não é só para eles, era exatamente isso que eu ia falar. Então tá. Vamos seguir aqui para a próxima sair em defesa etapa deles aqui. Com certeza, tá certíssima. Vamos sair em defesa, sim. Vamos lá para a segunda parte da explicação agora. Essa primeira parte que eu dei, ela é geral, ela é para qualquer candidato. Em momento nenhum foi citado que ela é para uma pessoa X ou Y. Todos os candidatos que passam pela entrevista passam pelo mesmo pente fino. Com relação à legislação voltada para candidatos que são homossexuais, isso daí realmente existia no passado, uma legislação que era bastante excludente, e em 2020 ela foi modificada. Então já tem 5 anos, porque eu lembro que isso aconteceu no primeiro semestre de 2020, teve uma nova legislação que ainda não mudou-se a portaria, mas, se eu não me engano, saiu uma nota técnica do próprio Ministério da Saúde, junto com a Coordenação Geral do Sangue, que excluía qualquer tipo de critério diferenciado
para pessoas que têm algum relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Então, hoje não existe nenhum tipo de exclusão mais com relação a homossexuais, transexuais, isso não existe. O que existe são critérios de segurança para comportamentos. Porque hoje em dia, dentro da medicina, você não pode mais falar sobre grupo de risco, né? Isso é antiético. Então, o que a gente tem que avaliar são comportamentos de risco, independente se a pessoa é hétero, homo ou como ela se identifica. Isso, correto. Aí eu acho que está todo mundo no mesmo pacote, né? Estamos avaliando todo mundo da mesma forma. Uma pessoa chega aqui, ela vai ser avaliada da mesma forma. Se teve relação ocasional, se não teve, se está dentro de um relacionamento fixo, se não está. Isso daí não tem diferenciação sobre a orientação sexual da pessoa. Mais uma, Carmen. Tenho 53 anos e gostaria de me tornar doadora. Como faço para quem mora em Vila Velha? O município de Vila Velha ainda não é contemplado com uma unidade de coleta fixa, por isso que o nosso setor de captação e coleta externa faz um esforço muito grande para a gente estar no município de Vila Velha nas mais diversas oportunidades com a nossa campanha de coleta externa. Atualmente, desde 2024, na verdade, o EMOIS ele tem uma parceria com a Prefeitura de Vila Velha, que a gente faz, no mínimo, uma campanha de doação por mês no município de Vila Velha. A nossa parceria com a Prefeitura atualmente está acontecendo dentro do Shopping Boulevard, usualmente na última sexta-feira do mês, porém, às vezes a gente tem que modificar essa data por uma questão de agenda, mas todo final de mês a gente está no Shopping Boulevard, em parceria com a Prefeitura, atendendo a população de Vila Velha. Isso fora outros parceiros que também são do município de Vila Velha, igrejas, empresas, associações, escolas, faculdades, que de vez em quando a gente também está no município. A nossa equipe de coleta externa e as nossas campanhas, elas são bastante ativas e todo mês a gente coloca a agenda no nosso site. Então, quem for do município de Vila Velha e quiser fazer doação e não quiser atravessar a ponte, só entrar no site do EMOIS, que é o emois.es.gov.br, e ir lá no setor de captação e coleta externa, que a agenda vai estar lá. Beleza, eu tenho duas perguntas aqui do Alex. Uma delas é, doei no início do ano, quando posso doar novamente? Eu suponho que Alex seja um doador do sexo masculino, né? Mas Isso. A gente vai falar para as duas situações. Homens, né, no caso doadores do sexo masculino, podem doar sangue com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações, no máximo 4 vezes no período de um ano. E no caso de doadoras do sexo feminino, intervalo mínimo de 90 dias entre as doações, podendo realizar até 3 doações no ano. Lembrando que no caso de pessoas trans, o que vale é o sexo biológico, porque a genética não muda. Tá, e a outra pergunta dele é, tomei vacina da gripe, isso me impede de ser doador? A vacina da gripe, por ser uma vacina de vírus morto, ela libera a doação 48 horas após a inoculação da vacina. Então é um período de inaptidão aí super curtinho. Tomou a vacina, 48 horas depois já pode fazer a doação. Rogui, outro ouvinte, fui doador de sangue por muitos anos e precisei de receber sangue por conta de um problema de saúde. Isso já faz um bom tempo, pelo menos 20 anos também, né? O que ele está relatando aqui. A pergunta é a seguinte, estou com 66 anos, posso voltar a ser doador hoje? Se ele já foi doador no passado, pode doar sangue até os 69 anos, então pode retornar. E com relação a ter recebido uma transfusão de sangue, o período de inaptidão após receber transfusão de sangue ou qualquer outro hemocomponente é de 1 ano só. Então, sim, pode doar novamente e será muito bem-vindo. O Giovanni, ele faz campanhas no Facebook para incentivar, ele é doador, tá? Para incentivar a doação dos amigos. E ele pergunta por que não tem um EMOS no Sul. Na região sul do Espírito Santo, né? Isso. Do mesmo jeito que Vila Velha ainda não é contemplado, a região sul, também nós não temos um hemocentro regional. Existe um plano para que isso aconteça, mas ainda não saiu do papel. Porém, existe um banco de sangue, se eu não me engano, que é da Santa Casa de Cachoeiro. Então, o polo de doação do sul do estado acaba se concentrando em Cachoeiro de Itapemirim. Se eu não me engano, é no Hospital Santa Casa, né, do município, onde os doadores podem doar sangue. Mas a coleta externa do EMOIS, ela também viaja para os interiores e com bastante frequência a gente viaja para a região sul do Espírito Santo, que a gente sabe que infelizmente ainda não tem um hemonúcleo, né, um hemocentro regional como nós temos no norte. Beleza, você disparou os ouvintes aqui da CBN, sabia? Como é que é? Disparou de pergunta aqui. Fica comigo então, vamos para o Repórter CBN e voltamos em 30 segundos? Ok. Eu estou conversando ao vivo com a Belisa Sossai, ela é médica
atua diretamente no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, o EMOS. A gente está falando dos níveis críticos dos estoques de sangue. Graças a Deus, né, Belisa? As pessoas estão envolvidas aqui com a pauta e tentando ajudar de alguma forma, esclarecendo as suas dúvidas pessoais. Prometi voltar aqui com as últimas. Eu tenho Bora participação aqui de uma outra pergunta, que é da Juliana. Remédios psiquiátricos inviabilizam doação? Em algumas situações sim, em outras situações não. Mais um motivo para a gente falar da importância da triagem clínica, né, da entrevista clínica que é feita antes da doação, porque a gente precisa avaliar qual medicamento é usado, qual a dose que é utilizada e qual o diagnóstico que esse paciente tem. Então, é uma avaliação individualizada para cada candidato à doação que passa pelo serviço. Aí tem um outro ouvinte que me pergunta de remédio para colesterol, para diabetes e pressão alta. Usualmente, remédios para colesterol e diabetes não interferem com a doação, desde que essa medicação para diabetes seja hipoglicemiante oral. Usuários de insulina não podem fazer a doação por conta da medicação mesmo. Mas usuários de hipoglicemiante oral podem. Remédio para colesterol raramente impedem a doação, geralmente é um doador apto. E remédio para pressão, a gente também tem que avaliar individualmente a condição de compensação clínica desse paciente e qual medicação específica que usa. Tá, temos mais uma participação chegando aqui em áudio. Vamos lá, João. Exatamente, é o Felício, vamos ouvir a dúvida dele. Bom dia, CBN, tudo bom, Alberto? Equipe maravilhosa aí. Então, pergunta à doutora, se tiver tempo, né? Tem gente que, eu já vi dizer em países, não sei se aqui no Brasil ou se é boato, que eles compram até, retribuem financeiramente. Eu não seria o caso de retribuição financeira, mas às vezes eu preciso de um exame que eu não consigo na rede, vista, sei lá, ou qualquer outro tipo de exame, e o local, o IOMOS, tem acesso a todos os hospitais. Não seria como uma moeda de troca, não sei, mas uma gentileza para aquele doador ganhar aquele exame que ele precisa, apresentando documentação e etc. Você entendeu, Belisa? Entendi mais ou menos a pergunta dele. Vamos por partes também. Pela legislação brasileira hoje, a gente é proibido de fornecer qualquer tipo de recompensa material, financeira ou benefício em troca da doação. Então, claramente, essa questão da remuneração, apesar de sim acontecer em alguns países, atualmente no Brasil é proibido por lei, de acordo com a legislação da nossa Constituição Federal. Com relação à realização de exames, a gente não tem essa prática porque o banco de sangue, ele não é um local assistencial para pacientes. Então, o objetivo da doação de sangue não é realização de exames para o doador como um paciente. Os exames que nós fazemos são exames sorológicos no sangue e de fenotipagem sanguínea para garantir que esse sangue seja seguro para transfusão. Tanto é que quando a gente identifica alguma situação atípica no sangue, algum exame alterado, alguma coisa similar, nós convocamos o doador, fazemos alguns outros testes confirmatórios e encaminhamos esse candidato à doação para um tratamento médico. O tratamento, ele não é feito no EMOS, então o nosso objetivo não é tratar pacientes, porque a gente tem um outro espectro, né? A gente está inserido numa outra linha de saúde, digamos assim. Então, exames específicos que os pacientes precisam, aí é com a rede de saúde para atender pacientes, não é o campo de atuação do EMOS. Mas esses exames que vocês fazem para checagem, vai para o paciente? Você é de conhecimento dele tudo que está ali? Toda vez que o doador faz a doação de sangue, os exames sorológicos são feitos e se der tudo ok, se não tiver nenhuma alteração, o EMOS não entra em contato com o doador, o que quer dizer que está tudo bem. O doador, ele tem direito a buscar a carteirinha de doador de sangue, que no verso da carteirinha vem os resultados dos exames sorológicos que foram feitos. Então, se for da intenção dele, né, do interesse dele pegar a carteirinha, os exames vão estar lá. Caso os exames deem alterados e seja necessário a gente reconvocar esse doador vai ser convocado pelo nosso setor de resultado e vai passar por um atendimento médico para ele ser informado, onde vão ser coletadas novas amostras de sangue para testes confirmatórios e segmento aí do que precisa fazer. A gente vai avaliar de acordo com a nossa equipe médica e encaminhar se for necessário. Então, tem sim uma assistência ao doador, caso tenha algum exame alterado, mas é dentro do nosso campo de atuação. A gente não pode ir muito além, porque senão a gente perde o foco da nossa real atuação, né? Do nosso real objetivo dentro de doação de sangue, transfusão e segurança transfusional. O Jorge, bariátrico pode doar?
Cirurgia bariátrica, o doador é apto para doação de sangue 1 ano após a cirurgia, desde que não desenvolva anemia, que vai ser avaliado no momento da triagem clínica através de dosagem de hemoglobina. Liv Stone perguntando qual a diferença entre doar a uma clínica particular e ao EMOS. O EMOS é o Banco de Sangue Público do Estado do Espírito Santo, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, que atende a rede pública de hospitais. O Banco de Sangue Privado é o Banco de Sangue que atende a rede privada de hospitais. Essa é a única diferença. Para onde o sangue doado vai ser transfundido? A legislação é a mesma, o órgão que das normativas é o Ministério da Saúde. Nós estamos sobre a mesma legislação, sobre a mesma política do sangue. A única diferença é que o Banco de Sangue Público atende aos hospitais públicos e o Banco de Sangue Privado atende aos hospitais privados. Entendido. Fechando o funcionamento de vocês, é de segunda a... O EMOS Vitória, em Maruípe, que funciona todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, de 7 da manhã às 18h20 para cadastro de doador, e é obrigatório portar um documento oficial com foto na hora do cadastro. Por livre demanda, não precisa de agendamento, é só comparecer. Te agradeço, Belisa, por esse tirar dúvidas aqui conosco, hein? Que os seus estoques melhorem. Pois é, nosso objetivo aqui com essa divulgação é realmente chamar os doadores, levar essa vontade de doação. Estamos precisando de aumentar esses estoques para garantir a segurança dos pacientes e a gente conta com a solidariedade e a vontade da população. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigada, tchau, tchau.